Olá, eu sou Rosana Ferreira, pedagoga e psicopedagoga, e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre educar para o consumo. Quero trazer essa dica de leitura e muito interessante sobre educar para o consumo, como lidar com os desejos de crianças e adolescentes, de Cássia de Aquino Maria Tereza Maldonado. Diante dessa leitura, eu preparei aqui uma esqueminha para a gente conversar um pouquinho sobre essa educação para o consumo. Quero começar com vocês dizendo que pouco se fala com os nossos filhos ou até mesmo em família sobre as finanças. Dessa forma, existem alguns conceitos legais e importantes que são deixados de lado ou perde-se a oportunidade de trabalhar com os nossos filhos. Vou trazer alguns conceitos para vocês do livro. Desejos, vontade e necessidade. Os desejos nós os temos a todo momento, eles brotam como consequência de nossa ambição, de nossa busca de prazer, de nossa expectativa de possuir ou alcançar alguma coisa. A vontade é uma força interior que nos impulsiona a realizar algo, a atingir nosso objetivo, é ânimo, disposição, interesse e empenho. E a necessidade é outra coisa, é o que é útil, indispensável e imprescindível. Dessa forma, eu acredito que trabalhando esses conceitos é um pontapé inicial para a gente trazer essa consciência do consumismo com os nossos filhos. E aí quero trazer para vocês também que existem algumas crenças que dificultam esse vínculo e essa educação para o consumo. A ideia de que muitos de nós pais temos, que estamos sempre devendo aos nossos filhos, principalmente pela falta de tempo. Eu entendo, se eu passo o dia todo fora, estou tendo pouco tempo, eu vou compensar essa falta, essa minha ausência com bens materiais. Vale a gente lembrar que muitas vezes essa própria criança deseja muito mais, com certeza, a nossa presença, do que muitas vezes um brinquedo ou alguma coisa material. Outra crença é a questão de que nós não podemos frustrar os nossos filhos. Vale entender que a frustração é um processo importantíssimo na autorregulação. Por meio do não, da frustração, a criança e o adolescente, eles podem adquirir a competência da autorregulação e entender que na vida nem sempre a gente recebe ou receberá sim. E também é uma linguagem de amor o dizer não. Quero trazer para vocês também um pouquinho sobre o cenário. Qual é esse cenário do consumismo para os nossos filhos atualmente? Primeiro que a publicidade e a mídia entendeu que as crianças em especial, elas são consumidores prioritários, né? Então investe-se muito nessa publicidade infantil, digamos assim. Outra coisa é a noção de grupo. As crianças a partir de 8, 9 anos, ali na pré-adolescência, elas vão entendendo que para pertencer a um grupo, elas precisam estar igual a esse grupo. Então, de repente, precisa ter o mesmo tênis, o mesmo celular, a mesma mochila. Existem, então, as comparações. E até para elas se sentirem bem naquele grupo, aumenta essa questão do consumismo, né? E das comparações. Eu tenho, você não tem. Então, eu quero, porque o fulano tem. Todo mundo do meu grupo tem. Então, isso é fundamental trabalhar com os nossos filhos. Trouxe para vocês ainda algumas dicas na prática do que nós podemos fazer para tentar trazer essa consciência. Primeiramente, eu já falei, é a questão de trazer essas discussões para a família, momentos assim, incluir os adolescentes e as crianças nesse processo de planejamento familiar. Por exemplo, se a família tem o propósito de fazer uma viagem, inclua os seus filhos nesse processo. Eu, particularmente aqui em casa, eu fiz isso, valeu muito a pena. Nós fizemos no início do ano uma viagem e a todo momento eu falava para o meu filho, não, vamos economizar, nossa viagem está chegando, vamos evitar isso, para incluí-lo mesmo nesse processo, e ele foi compreendendo perfeitamente. E ao final de todo o processo, eu trabalhei com ele a questão de ter valido a pena, né? A gente ter participado dessa espera, ele ter participado comigo, porque a viagem valeu a pena e era um propósito nosso. Segunda dica, evitar lugares
que induzem esse consumo. Principal lugar, shopping. Então, se tá no fim do mês, você tá ali com as contas já, apertadinha, digamos assim, evite lugares assim. Tente trabalhar outros tipos de passeio, talvez passeios que tragam até mesmo grandes proveitos para a criança, como ir para um parque ao ar livre, alguma coisa nesse sentido, né? Que a gente precisa mesmo estar trazendo isso para os nossos filhos, esse contato, né? E diversificar esses lugares de passeio. Enfim, outra coisa, se você precisar ir, antes de ir fazer esses combinados, olha, nós estamos indo para fazer isso, nós vamos fazer aquilo, hoje eu não posso comprar isso, então já deixa pré-estabelecido antes de sair quais serão os combinados. Nós estamos indo a determinado lugar comprar um presente para irmos ao aniversário amanhã, é um presente para o fulano, para o seu amiguinho, coisa desse tipo. Outra dica, incluir os filhos nas listas de compra da casa, que o filho tenha acesso a quando a família está pagando as contas, dizer, olha, essa energia veio tanto, incluir a criança nisso, o adolescente nisso. Quando for fazer a lista do supermercado, você me ajuda? Olha lá na despensa, quanto disso nós precisamos? Esse mês sobrou isso, faltou aquilo, vamos acrescentar. Para que quando essa criança ou esse adolescente até for no supermercado com você, já tenha direcionado ali aquela lista para vocês serem mais assertivos. O que não estiver na lista pode talvez ser negociado. Outra coisa que me perguntam muito e que é interessante a gente tocar, a questão das mesadas. A mesada, ela é uma ferramenta importantíssima para a criança e o adolescente, eles começarem a ter o contato com esse dinheiro e até mesmo nesse processo de administração desse dinheiro. Só que ela tem que ser vista como um processo de aprendizagem. Muitas vezes o grande erro é quando a família, quando os pais usam a mesada como forma de punição, como forma de negociação. Se você me entregar a nota X, você vai ter sua mesada. Se você fizer isso, olha, por conta disso, esse mês você não vai ter mesada. Então, inverte-se o papel ou então muda talvez o objetivo da mesada. Interessante a gente entender a mesada como uma forma de aprendizagem dessa criança, desse adolescente, nesse processo, sim, dessa educação financeira. E outra coisa, essas negociações do tipo, eu queria comprar alguma coisa, só que o dinheiro da minha mesada já foi, você me faz um empréstimo? Não. A criança tem que entender, e o adolescente, como nós também temos lá o nosso salário, e aquele salário ali é o nosso do mês, ela também tem que se enquadrar nesse esquema. E isso traz uma outra dica interessante, que é a nutrição dos desejos. É importante que os nossos filhos entendam que nutrir o desejo é importante. Por exemplo, eu quero comprar uma coisa mais cara, por exemplo, mas a minha mesada é X, o que eu quero comprar é Y. Então, eu vou fazer um planejamento, eu estou nutrindo o desejo em mim, mas eu vou fazer um planejamento até eu adquirir o dinheiro que eu preciso para comprar aquilo que eu desejo e vou comprar com a minha mesada. Tudo isso é importante, essa nutrição do desejo. E nós, pais também, quando a criança te pontua, eu quero alguma coisa que talvez é um pouquinho mais caro, um brinquedo, um tênis, alguma coisa nesse sentido, que tal nutrir o desejo por aquilo e negociar com a criança? Olha, no seu aniversário você vai ganhar isso, no Natal você vai ganhar isso, e colocar um prazo aí de uma data talvez mais importante para a criança ganhar, reforçando a questão da nutrição dos desejos, que isso é muito importante. Espero que tenha sido significativo para você. Quero te pedir, se tudo isso estiver fazendo sentido, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas se esse conteúdo está sendo importante no seu processo de educação e na sua casa. E mais uma vez, muito obrigada. Abraços, até a próxima.